Olá, combatentes do canal da Guerra. Hoje nós vamos falar sobre insurgência, mais conhecida como guerrilha, atuação do Hamas, do Talibã e do Ansarullah, os Houthis e do Hezbollah também. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson, militar da Reserva da Marinha. Esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, comente. Se você puder dar um super sticker ou um super chat, você estará ajudando o crescimento do nosso canal face ao algoritmo do YouTube. Dito isso, vamos ao nosso vídeo. No dia 6 ou 7 de abril agora, vai completar 6 meses que Israel está lutando em Gaza. Bom, Gaza já virou o Israel israelense, né? 6 meses de guerra, um país que se gabava de ter feito uma guerra de 6 dias, é uma coisa assim enorme, avassaladora. E o que é pior, é uma guerra que não tem fim à vista. Por quê? Porque ela não se restringe apenas a Gaza, né? Os Houthis estão fazendo um estrago tremendo em Israel ao sul, bloqueando o Estreito de Bab el-Mandeb para navios que iriam para o porto de Eilat, no Golfo de Aqaba, em Israel. Português que se encontra fechado, estrangulando a economia israelense, e no norte o Hezbollah tem feito um estrago tremendo que praticamente obrigou Israel a evacuar a sua fronteira, né? A sua fronteira norte. Então o que está acontecendo? Essas três guerrilhas, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, além das milícias xiitas pró-Irã no Iraque, elas não têm como ser contidas. Estados Unidos e vários países estão atacando os Houthis, mas a interrupção do tráfico não cessa. Essa que é a verdade. Quanto ao Gaza, eu já disse, são 6 meses de guerra. E o Hezbollah, por mais que Israel ataque a Síria, isso não interrompe, né, o fluxo logístico nem os ataques em profundidade do Hezbollah. O que está acontecendo? A gente precisa lembrar que há 2 anos atrás, os Estados Unidos foram expulsos do Afeganistão. Isso aqui é verdade. Ficaram 20 anos lá, gastaram uns 4 trilhões de dólares aí. E não conseguiram nada. Entraram ali para expulsar o Talibã voltou ao poder 20 anos depois. O que esses fatos todos têm em comum? Bom, as guerrilhas, elas voltaram, né? A guerrilha era coisa dos anos 60, 70. Elas voltaram com tudo agora. Mas graças à sofisticação e o barateamento de novas armas, drones, mísseis, né, os avanços da inteligência artificial, da informática, da internet, eles têm um poder de fogo muito grande, porque na verdade a guerrilha não precisa fazer muita coisa, ela só precisa não ser derrotada. Se ela não for derrotada, ela já ganhou. Essa aqui é a verdade. Então o que acontece? Eles fazem, como disse um amigo meu esses dias aí, o Saraiva, né? Eles fazem muito com pouco. Aí a gente vê os Estados Unidos mobilizando toda a sua marinha, mais porta-aviões, etc., ali para o Estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho, e as coisas não saem do lugar. Aí o Brasil precisa refletir sobre isso, né? Eu já falei várias vezes aqui. Eu não vejo um problema, um país como o Brasil é impossível de você invadir e se manter nele. É inviável isso. Se você entrar aqui, você vai acabar saindo. Não tem como, o país é muito grande. A questão toda não é essa, né? O nosso gargalo, o nosso ponto fraco são os portos, são os mares. Então o Brasil precisa desenvolver sistemas que, a exemplo do Irã e dos Houthis, conseguem ameaçar frotas a longas distâncias, né? Mísseis, drones, etc. O nosso avanço nessa área é pífio. Às vezes décadas para desenvolver o drone, o pessoal fala como se fosse assim uma coisa, nossa, coisa mais sensacional do mundo. Não é, os ucranianos e russos desenvolveram, e os iranianos nem se falam, mas os ucranianos e russos em coisa de 2 anos desenvolveram excelentes famílias de drones, né? Então a gente levar uma década para desenvolver um drone, por favor, é uma coisa inadmissível. Outra coisa também que é importante no quesito de drone, eu acho que hoje em dia não importa o drone, não importa a precisão do drone. O que importa é ele ser barato, ele ser produzido em grande quantidade. Por quê? Porque se você produzir drones em grande quantidade, a tendência é que você consiga
saturar as defesas do inimigo. E as defesas do inimigo sempre são muito caras. Essa que é a verdade. Chega num ponto que ele vai colapsar. Então o Brasil precisa partir para soluções baratas. Essa que é a verdade. Soluções simples, baratas, fáceis de construir, que não dependam aí de sanções, embargos, né? Com soluções locais, em termos logísticos aí, para conseguir fazer a sua imposição de força, né, e manter os nossos ativos bem defendidos. É o exemplo que essas guerrilhas estão dando. Né? A gente vê, o Iêmen não tem fábrica de nada, esse aqui é um fato. Recebem os drones do Irã, montam ali drones, mísseis, etc., e fazem um estrago tremendo. A gente, nesse ponto, a gente tem que imaginar o que os norte-coreanos estão desenvolvendo nessa área. Esse pessoal tem técnicos, cientistas, engenheiros muito bons, e eu acredito que já vão começar a aparecer soluções interessantes dos norte-coreanos no mercado. E o que eu acho triste aqui no Brasil, gente, em parte o caso da Everbras, que eu não vou nem falar, porque eu já falei demais sobre isso, mas a gente fica buscando soluções caras, né? Tem gente falando em comprar porta-aviões na Inglaterra, essas besteiras aí, soluções caras, soluções, sabe, assim, faraônicas, gigantescas, aí, rocambolescas, quando essas guerrilhas, eles estão provando que as soluções mais baratas, mais simples, mais fáceis de serem obtidas, produzem um estrago muito grande. O Brasil precisa pensar nisso. O Brasil precisa pensar em desenvolver soluções locais, simples, baratas, com uma logística fácil, né? Já bem fácil de construir numa quantidade grande aí, para realmente manter os nossos ativos defendidos. Quanto isso, nessas regiões, principalmente do Oriente Médio, seguem as guerras. Né? A gente precisa lembrar também o caso ucraniano. A Ucrânia tem feito bastante estrago com os seus drones. Né? Eu acho, no caso ucraniano, um uso errado. Eles deveriam usar esses drones no aspecto mais tático. Estão usando no aspecto estratégico e propagandístico contra a Rússia. Eu não acho que isso tenha, que para o caso da Ucrânia em si, isso vá fazer as alterações. Eu acho que é o uso de uma ferramenta inteligente, uma ferramenta prática, mas é um mau uso da mesma, porque não vai ter os retornos políticos, né, que a Ucrânia precisa no momento. Mas, em todo caso, é uma solução que precisa ser estudada. A gente tem que lembrar que a Ucrânia praticamente negou o uso do Mar Negro, né, da porção oeste do Mar Negro, para a frota russa. Isso não é pouca coisa, nós vamos pensar a respeito disso. Seja como for, né, a conclusão que a gente vai chegando é que a era das guerrilhas, ela voltou com tudo. Voltou com tudo. É uma outra forma de guerrilha, né? Os mesmos objetivos, né? As mesmas intenções, mas com meios muito mais flexíveis, mortais e, sobretudo, mais acessíveis.